A grande questão é, ainda existem apóstolos hoje? Todo mundo fala que Paulo veio para ficar no lugar de Judas, mas isso é mentira. Isso é uma heresia. Paulo não veio para ficar no lugar de Judas e eu vou provar para vocês. Meu nome é Victoria Busque e está começando agora a playlist Ministérios. E, obviamente, nós vamos estudar os 5 ministérios. Já começa com o mais polêmico de todos, que é o Ministério Apostólico. E para entender o Ministério Apostólico, nós vamos estudar o início desse ministério, como alguém se torna apóstolo, quais são as funções deles e quem pode ser apóstolo. Os 5 ministérios aparecem em Efésios 4, a partir do versículo 11, e está escrito: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de capacitar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses 5 ministérios existem por um propósito único, que é a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a edificação da igreja. Em 1 Coríntios 12, 28, Deus ainda mostra alguns detalhes desses ministérios. E está escrito assim: E estabeleceu Deus na igreja primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, e os que socorrem, os que administram e os que falam diversas línguas. Então aqui Deus está dando a hierarquia dos ministérios, a hierarquia das funções que devem ter numa igreja. E o primeiro da hierarquia são os apóstolos. No dicionário, a palavra apóstolo vem do grego e significa enviado ou mensageiro. No contexto bíblico, um apóstolo é alguém que foi enviado com autoridade para representar ou transmitir uma mensagem. Então, ele está falando em nome de alguém e ele recebeu autoridade dessa pessoa. Na Grécia, antes do cristianismo, os apóstolos eram como carteiros do imperador. Então, o imperador mandava mensagens para o povo, para outros reinos, e o apóstolo era a pessoa responsável por entregar essa carta. Mas ele não era um carteiro comum. Ele era aquele que enviava somente as cartas do rei. Ele dava somente os recados do imperador. Em Lucas 6,12, aparece a palavra apóstolo pela primeira vez na Bíblia. E está escrito assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Quando Jesus pregava ainda na terra, muitas pessoas seguiam ele. E ele tinha os 12 discípulos, que todo mundo que é cristão já sabe quem são, já conhece. Mas além desses 12 discípulos, ele tinha muitos outros discípulos, porque por onde ele passava, as pessoas conheciam ele, entendiam quem ele era e começavam a segui-lo. E a Bíblia conta que tinham mais ou menos umas 70 pessoas andando com Jesus. Então, dessas 70 pessoas, esses 12 discípulos foram escolhidos e transformados por Cristo em apóstolos, em mensageiros dele. E é importante apontar aqui que Jesus fez isto antes da crucificação. Depois vocês vão entender por que saber isso é importante. Em Mateus 10, a partir do versículo 1, está escrito: Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Até aqui. Por que eu li até essa parte? Porque Jesus chamou 12 discípulos. E depois eles não saíram da presença de Jesus como discípulos, eles saíram da presença de Jesus como apóstolos. E a Bíblia fala o que aconteceu nesse meio tempo. Quando os discípulos chegaram até Jesus, ele deu autoridade aos discípulos. E a autoridade dele tornou os discípulos apóstolos. Então, a diferença de um discípulo para um apóstolo é a autoridade espiritual sobre espíritos e sobre doenças e enfermidades.
E Mateus 10 continua falando o que aconteceu naquele momento em que Jesus transformou os discípulos em apóstolos. E está escrito em Mateus 10, a partir do versículo 5, e no livro de Marcos 3 também conta essa mesma cena. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ainda antes da crucificação, Jesus pediu para que os apóstolos agora procurassem as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, os judeus. Nesse momento, não era para os apóstolos falar do evangelho para os gentios, mas para os judeus. Eles não ganharam apenas autoridade, eles ganharam uma missão e responsabilidades e obrigações para essa missão. A cura, a purificação, a pregação e até a ressuscitação fazem parte desta ordenança de Deus para o ministério apostólico naquele momento. Por que eu disse naquele momento? Porque Jesus deu uma missão agora, antes da crucificação. Depois da crucificação, ele mudou um pouco a ordem e vocês vão entender quais foram as mudanças ao longo do devocional. Em Atos 1, a partir do versículo 4, está escrito: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas só sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus continuou aqui dando instruções para os apóstolos dele. Ele sabia que ele seria crucificado e ele falou: não se ausentem de Jerusalém, permaneçam e esperem. Essa foi a ordem de Cristo para os apóstolos. Mas por que eles deveriam esperar Jesus? Esperar o quê? A promessa do Pai. E que promessa é essa? A promessa da ressurreição de Cristo. Só que os apóstolos ainda não entendiam o que era isso. E daí, por que eles deveriam esperar a promessa do Pai? A ressurreição de Cristo. Porque eles seriam batizados com o Espírito Santo. Os apóstolos só poderiam sair de Jerusalém após serem batizados com o Espírito Santo. E eles só seriam batizados com o Espírito Santo após a ida de Jesus até o Pai. Quando Jesus Cristo estava com os apóstolos faziam milagres, maravilhas e todas aquelas ordens que Jesus deu para eles no início. Mas agora Jesus ia se ausentar. Eles não iam ter mais Jesus ali, porque o poder não vinha dos apóstolos, o poder vinha de Jesus. E sem Jesus eles não tinham como fazer nada. Depois disso, Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou. E durante esse tempo de ressurreição, ele se reuniu de novo com os apóstolos dele. E nessa reunião, ele deu nova ordem aos apóstolos. Em Mateus 28, a partir do versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiro que eles não faziam discípulos antes, eles só anunciavam a mensagem. Então eles não tinham liberdade para fazer discípulos. Agora eles poderiam fazer discípulos. E eles deveriam fazer discípulos em todas as nações. Até então, eles deveriam pregar o evangelho somente para os judeus. Então agora Deus expandiu a ideia de evangelização. Eles teriam autoridade para batizar, eles já tinham essa autoridade.
Então Jesus reforçou que eles continuariam batizando e ensinaram a observar todas as coisas que Jesus ensinou a eles. Então, depois da grande comissão, que Jesus explicou para os apóstolos como o ministério deles deveria ser, ele deu mais algumas instruções. Em Atos 1, a partir do versículo 8, Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E aí Jesus voltou ao Pai. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, e Jesus falou que eles receberiam o poder através do Espírito Santo. Significa que eles deveriam esperar o Espírito Santo. Eles não deveriam agir antes de receber o Espírito Santo. Mais ou menos uns 50 dias depois da ascensão de Cristo, houve o Pentecostes. E no Pentecostes foi o grande momento em que os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo. Entendam que Jesus falou para eles que eles receberiam o Espírito Santo, mas eles não receberam naquele momento. Era uma promessa que iria acontecer, eles receberiam ainda. Eles tiveram que esperar 50 dias para que o Espírito Santo descesse e eles pudessem dar início ao ministério deles. Em Atos 2, a partir do versículo 1, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O grande detalhe dessa passagem é que os apóstolos não estavam orando no momento em que o Espírito Santo os encheu, porque a palavra fala que eles estavam assentados, eles estavam sentados. Quando um judeu ora, ele se levanta. O judeu não ora sentado, ele ora de pé. E eles estavam ainda entre os judeus naquele momento. E a palavra ainda confirma que eles não estavam orando quando fala de repente. Eles não estavam esperando aquela manifestação do Espírito Santo. Como que ele se manifestou? Através de um som como de um vento, ou seja, não tinha vento naquele lugar. Imagina que você está numa sala fechada, janela fechada, porta fechada, e você começa a ouvir o som de um vento, mas não tem nenhum vento ali, não tem ventania, é apenas o barulho de um vento. Então eles ouviram um barulho, um som, mas não tinha vento. Essa foi uma percepção auditiva e ainda teve a percepção visual, que fala que apareceram distribuídas línguas como que de fogo. Ou seja, eles enxergaram línguas de fogo. E por que o Espírito Santo fez eles falarem em outras línguas? E que línguas são essas? A palavra fala que eram línguas que as pessoas entendiam. Então não eram línguas espirituais ou língua dos anjos, como algumas pessoas falam. Eram línguas humanas, línguas de outras nações. Por que eles falaram línguas de outras nações? Porque o Espírito Santo estava preparando eles para que eles falassem a outras nações. Foi uma confirmação de Deus do ministério que eles deveriam cumprir. E depois disso, os apóstolos começaram a pregar o evangelho a todas as nações, como a palavra ensina. E a Bíblia conta como foi esse processo de pregação. Em Atos 2, a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aqui o apóstolo Pedro estava pregando para judeus e habitantes de Jerusalém, mas vocês se lembram que Jesus disse para eles pregarem para todas as nações. Então eles iniciaram esse ministério em Jerusalém pregando para judeus, mas a ideia de Deus é que eles fizessem isso em outro lugar. E percebam aqui que a Bíblia fala que Pedro se levantou com os 11, então isso dá uma soma de 12, só que Judas morreu.
Então, quem era a pessoa que estava no lugar de Judas? Se o apóstolo Paulo ainda era Saulo, se o apóstolo Paulo ainda estava perseguindo os cristãos, quem estava no lugar de Judas? A gente vai entender isso mais pra frente. Em Atos 2:41, está escrito: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, o apóstolo Pedro e os 11 estavam pregando em Jerusalém e quase 3.000 judeus aceitaram a palavra deles e foram batizados naquele dia. Agora a gente vai entender quem é que ficou no lugar de Judas. Todo mundo fala que foi Paulo, que Paulo veio para ficar no lugar de Judas, mas isso é mentira. Isso é uma heresia. Paulo não veio para ficar no lugar de Judas e eu vou provar para vocês. Em Atos 1, a partir do versículo 21, está escrito: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O que estava acontecendo aqui? Os apóstolos se reuniram para selecionar quem seria o próximo apóstolo que ficaria no lugar de Judas. E eles decidiram entre eles que a pessoa para se tornar apóstola naquele momento, para ficar entre eles, deveria ser uma pessoa que acompanhou Jesus Cristo também, que estava próxima de Cristo e que conhece os mandamentos de Cristo a partir da boca dele. O apóstolo, para fazer parte dos 12, teria que ser testemunha de Cristo. Testemunha da ressurreição dele, da vida dele, dos milagres dele. Então propuseram 2, José, chamado Bersabas, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Dentre todas as pessoas que foram discípulos de Cristo e que estavam junto com os apóstolos naquele momento, 2 conseguiram acompanhar e testemunhar a história de Cristo, a vida de Cristo na terra. E esses 2 eram Matias e José. Então, os apóstolos colocaram esses 2 homens diante de Deus e traçaram sortes. E a sorte recaiu sobre Matias, então Matias ficou no lugar de Judas. Não foi o apóstolo Paulo. Quem é Matias? A gente não tem relato do ministério nem da vida de Matias, mas algumas tradições cristãs afirmam que ele também foi martirizado. Dizem que ele foi apedrejado e decapitado, mas essa informação não é confirmada. E é só isso que nós sabemos sobre Matias. Em Atos 8, a partir do versículo 1, inicia a perseguição contra os apóstolos e cristãos da Judéia e Samaria. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Em Atos 8:3 continua: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então vocês veem que Matias foi eleito apóstolo e Saulo, que é o apóstolo Paulo, ainda estava perseguindo os cristãos. E com essa perseguição, os apóstolos permaneceram em Jerusalém ainda. O que Deus queria é que os apóstolos saíssem de Jerusalém. A ordenança de Deus era que eles pregassem por todo o mundo, até os confins da terra. Então, Deus tornou a perseguição cada vez pior, cada vez mais pesada, cada vez mais dolorosa para eles, até que eles não aguentassem mais ficar em Jerusalém e fugissem de lá. Somente dessa forma, o ministério deles começou fora de Jerusalém. E eu coloquei aqui para vocês o resumo de para onde cada apóstolo foi. Eu coloquei nos dias de hoje porque fica mais fácil. Antigamente os países tinham outros nomes, então eu coloquei nos nomes atuais, porque o que importa não é o nome do país ou a bandeira, e sim a região em que esse ministério aconteceu.
O apóstolo Pedro foi para a Turquia e para a Itália e também pregou em Israel. O João foi para a Turquia e para a Grécia. Tiago somente em Israel e morreu em Israel, então Tiago nunca pregou em outro país. André foi para a Rússia, para a Escócia e para a Grécia. Filipe foi para a Turquia. Natanael foi para a Índia, para a Armênia e para a Arábia Saudita. Tomé pregou no Irã e na Índia. Mateus foi para a Etiópia e para a Índia. Tiago pregou no Egito e na Síria. Tadeu no Iraque e no Irã. Simão na Líbia e no Irã, e Matias na Etiópia e na Turquia. E depois que a perseguição já estava muito intensa e que os apóstolos já estavam indo para outras nações, Deus chamou o apóstolo Paulo para se tornar um apóstolo também. Em Atos 9 começa a história dele. E aconteceu que, indo no caminho, aproximou-se de Damasco e, de repente, uma luz que do céu resplandeceu ao redor dele. E caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ninguém pregou para Paulo, até porque Paulo matava quem pregava. Então não existia outra forma dele ser chamado senão por um milagre realmente. E foi isso que Cristo fez. Em Atos 9:10, a história de Paulo continua. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe ordenou: procura por Saulo. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos seus santos? Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando Deus falou para Ananias, como uma profecia, que Ananias deveria se encontrar com Saulo, ele ficou com muito medo, porque ele sabe que Saulo matava os cristãos, então ele falou: Senhor, ele tá matando a gente, como é que tu pede pra eu ir lá falar com ele? Mas Deus falou: eu escolhi ele. E Deus ainda explicou para Ananias o grande ministério do apóstolo Paulo, que é falar dele perante gentios e perante reis e perante judeus, ou seja, o Paulo é a pessoa que mais iria difundir o evangelho. E não era somente por isso que ele foi chamado para entender que importa sofrer pelo nome de Cristo. Ele matava muitos cristãos, ele fazia com que muitos cristãos sofressem, e talvez ele achasse que isso era uma idolatria, um fanatismo, mas Jesus Cristo disse: eu vou mostrar para ele. Ele vai querer sofrer por mim também. E da onde a gente tirou que Paulo é um apóstolo? A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que ele é apóstolo em Romanos 1:1, onde está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então aqui nós não temos 12 apóstolos, nós temos 13 apóstolos. Tem os 11, aí tem Matias, que foi agregado, e agora Paulo, que foi escolhido. Então nós temos 13 apóstolos, não são 12. Em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 8, e por último, a todos me apareceu também a mim, como a um aborto, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo falou que ele foi escolhido por último. E muita gente usa essa passagem para dizer que ele é o último, ou seja, que não terá mais nenhum depois dele. E dá para entender dessa forma. E também dá para entender que ele foi o último até aquele momento. Então existem duas interpretações para essa parte do versículo. A gente vai continuar estudando para entender o que realmente a Bíblia quis falar aqui. E Paulo falou que ele veio como um aborto. Isso significa que ele veio antes do tempo ou no tempo errado. Aborto significa nascido fora do tempo, porque além dele não acompanhar Cristo, ele perseguiu a igreja de Cristo. Então a grande questão é, ainda existem apóstolos hoje? O que a Bíblia continua falando sobre os apóstolos depois de Paulo?
Em Efésios 2,19 está escrito: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A Igreja de Cristo foi edificada sobre um fundamento, que é os princípios ensinados a partir da evangelização. E a palavra fala que esses princípios foram ensinados pelos apóstolos e profetas. Muitas pessoas dizem que esse fundamento já foi constituído e finalizado, que é a Bíblia. E por causa disso, não faz mais sentido existirem apóstolos. Só que a palavra também fala que esse fundamento foi edificado sobre profetas. Então, se a pessoa usa esse versículo para entender que os apóstolos não existem mais porque o fundamento já está edificado, eles também têm que assumir que não existem mais profetas. Caso contrário, fica incongruente. Em Apocalipse 21:14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, aqui fala da cidade celestial. 12 fundamentos, e esses 12 fundamentos eram os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas se 12 fundamentos eram de 12 apóstolos, então o apóstolo Paulo não faz parte dos 12 fundamentos. Porque o apóstolo Paulo não faz parte dos 12. Ele chegou depois, ele é o 13º. Então, se somente os fundamentos definem quem é apóstolo, o apóstolo Paulo não poderia ser apóstolo. O apóstolo que ficou no lugar de Judas é Matias, não é Paulo. Vamos continuar aqui. Em Atos 14:14 está escrito: Porém, ouvindo isso, os apóstolos Bernabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Olha só, a gente tem mais um apóstolo aqui, o apóstolo Bernabé. A cidade celestial foi fundada em 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos. E agora nós temos um 14º apóstolo aqui. Em Romanos 16:7 está escrito: Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, dos quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Andrônico e Júnias também eram apóstolos, então nós temos 16 apóstolos na Bíblia. Só que a cidade de Deus foi fundamentada com 12 apóstolos. Depois que Cristo foi morto e retornou aos céus, muitas outras pessoas se tornaram apóstolos. A questão é que Cristo escolheu 12 para serem fundamentos. Isso não exclui os outros que não eram fundamentos, entende? Em Efésios 4:10 está escrito: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A Bíblia fala que Deus constituiu ministérios até que, ou seja, tem um prazo para esses ministérios existirem. Ou seja, tem um prazo para que esses ministérios existam, tem um período de tempo em que foi determinado para que esses ministérios exerçam a sua função na igreja. E esse período acaba quando todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora eu pergunto para você, nós chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus? A igreja já chegou nesse ponto? Se a igreja ainda não chegou nesse ponto, o ministério ainda existe. Se a igreja ainda não chegou nesse ponto, o ministério, todos os 5 ministérios, inclusive o ministério apostólico, ainda são necessários. Então, conclusão, quem são os apóstolos? São mensageiros enviados por Deus, só cumprem o chamado mediante a vontade e o poder do Espírito Santo,
Ou seja, sem o poder do Espírito Santo não tem apóstolo. E se o Espírito Santo não escolheu o apóstolo, também não tem apóstolo. É o Espírito Santo que decide quem vai ser apóstolo. A pessoa não pode decidir por si mesma se ela vai ser apóstolo. O apostolado é um chamado. Quando o ministério apostólico de uma pessoa começa, o Espírito Santo não só chama e não só dá poder, mas ele esclarece qual é a missão daquele apóstolo. Por exemplo, Deus chamou Paulo e disse que ele seria apóstolo de judeus, de gentios, de reis, e que ele pregaria a muitas nações. Então, a missão de Paulo estava muito clara quando ele foi chamado para ser apóstolo. Quando Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos, ele falou qual era a missão deles. A missão principal é pregar o evangelho por todas as nações, batizar e discipular. Não é só pregar, batizar e ir embora. É pregar, batizar e discipular. O apóstolo ele tem que ficar ensinando as pessoas que aceitaram o evangelho. Então, a minha conclusão, se você concluiu pela Bíblia de uma forma diferente, escreve nos comentários, explica qual é a sua visão, qual é o seu ponto de vista que eu vou gostar de ler. E considerando tudo o que a gente estudou até aqui, que não foi pouca coisa, eu considero que existem apóstolos nos dias de hoje, sim. Esse foi o primeiro episódio da série Ministérios. Na semana que vem nós vamos estudar sobre os profetas, então segue o canal, não esquece de curtir o vídeo. Se você tá gostando de aprender, eu também te convido a participar do nosso grupo de WhatsApp, onde sempre que eu posto um vídeo eu aviso lá no grupo. E além disso, no grupo eu dou dicas de filmes cristãos e de livros cristãos que podem edificar a sua fé se você gosta, se você quer mais conteúdos cristãos. É um bom grupo para você participar. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.